Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Alexandre Tronetti. Somos mais podcast. Hoje, nosso terceiro episódio vai ser com um amigo meu, é um grande advogado da cidade, uma pessoa que é rotariano, que milita em várias causas dentro do nosso município, já foi secretário da administração pública e que tem muito ainda a contribuir com a nossa cidade. Seja bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Alexandre Tonetti. Muito obrigado a todos que nos assistem. Bacana, seja bem-vindo, meu amigo. Vou dizer uma coisa primeiro para todo mundo. Vocês estão vendo as telas, são as telas do nosso amigo Gersi Macari. Gersi é o curador do espaço onde os artistas apresentam as suas telas. Ele será nosso entrevistado em breve aqui no programa para contar um pouco mais da sua trajetória, o que ele está fazendo recentemente. E, assim, espero que vocês gostem, porque são obras que realmente são muito bonitas e deixam o nosso espaço ainda mais belo. Tá? Então, feito o registro, vamos lá, Kleber. Conta pra gente, vamos começar o histórico. Como o Kleber se tornou advogado, como que o Kleber começou a militar na política da cidade de Valinhos. Pois é, Tonetti. Às vezes eu me pergunto, né, como tudo isso aconteceu. O meu avô, ele era uma pessoa da cidade, de pais que eram da cidade, de avós que chegaram na cidade como italianos refugiados, e ele tinha uma militância muito grande, não só na política, mas em ajudar as pessoas. Então, a primeira eleição que eu me recordo, eu tinha 6 anos, e ele já tinha as opiniões políticas, ele ensinava a nós sobre a política, e sempre demonstrando que as ações políticas atingiria o todo da cidade. Que bacana. Muito bacana. E com isso, eu fui criando registros, criando memórias e acreditando que a política é uma ferramenta de transformar a nossa sociedade, a nossa vivência, a nossa vida como cidadãos. E a partir disso, eu fui tomando interesse, eu gosto muito da área humanas, até a minha formação é nisso. Eu me recordo que eu fiz ETCAP, eu fiz curso técnico em Química, e na época havia uma lei municipal que os estudantes de fora da cidade, né, que era Cotu, ETCAP e demais Sim. locais, que estudavam à noite, tinha o direito ao reembolso. Isso, do transporte. Do transporte, exatamente. E o pessoal da manhã ou do diurno, né, não tinha esse direito. E eu havia lido na Constituição, né, que eu gosto muito de leitura, que todos são iguais perante a lei. Correto. Pois é, eu tinha 15 anos, eu lembro que eu fui até a Câmara dos Vereadores perguntar por que a lei fala que somos iguais e ali E é havia esse uma tratamento diferença. diferenciado. Exato, e aí teve uma emenda a essa lei e é válido até hoje. Então eu passei a acreditar ainda mais na questão da política e não foi só a mim beneficiado, mas a todos os meus colegas, e até hoje essa lei é vigente no nosso município. Ou seja, está beneficiando muito mais pessoas a partir daquela ação, né, que foi política sua, de pleitear os seus direitos enquanto cidadão. Muito bacana. Você falou, você fez Química na ETCAP. Pois é, Como que foi a mudança para direito? Tonetti, eu fiz Química na ETCAP, fui fazer estágio numa empresa da cidade. Foi muito legal esse estágio. Aí surgiram 3 áreas para escolher para ser efetivado. E uma delas era na parte de engenharia de produção. Aí a empresa ela tinha uma bolsa para quem fizesse engenharia. Eu fui para a faculdade de engenharia, fiz 2 semestres, engenharia na modalidade de produção. Só que faltava algo, que é essa questão humana. E eu pensava, depois que eu fizer engenharia, farei direito. Só que num determinado momento eu pensei, por que eu vou fazer uma graduação, que são 5 anos, para depois fazer outra graduação? Então fiz a troca para o direito, me encontrei, fiz pós-graduações, fiz extensões jurídicas e estou no meio aí de um mestrado. Que legal. E eu sou apaixonado pelo direito. O direito nós conseguimos transformar, conseguimos trazer direitos para as pessoas, dignidade, e de alguma forma esse profissional, como todos os outros, marca a vida das pessoas. Sim, sem dúvida. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você se formou quando na universidade? Eu me formei em 2012.
2012. E aí você 2012. já passa na prova da OAB, na sequência, como que é? Isso, passei. Na primeira prova que eu prestei pós-formado, já passei e comecei meu trabalho na área. Que bom. Lembrando que eu já tinha aí 3 anos de estágio, né? Que é Uhum. atividade jurídica também. Então, eu fiz muito pouca coisa além do direito. Tá. E aí, trabalhando no seu escritório, né? Você chegou a ter sócios à época? Como que é? Eu comecei trabalhando em escritórios diversos. Certo? Trabalhei em municípios também, na parte jurídica de municípios, e trabalhei em empresa. Tá, então tem uma experiência vasta aí, tanto do ponto de vista do setor público quanto do privado. Pois é. É, bacana. E aí você, há um tempo atrás, foi secretário jurídico e entre outros também de outras pastas na cidade. Como que foi essa experiência sua? Como que você pode passar para o pessoal o que é ser um secretário jurídico de uma cidade como Valinhos? Olha, é uma experiência muito positiva do ponto de vista de carreira e do ponto de vista dos assuntos que são tratados. O secretário jurídico ele tem uma função muito grande dentro da tomada de decisões, sempre obedecendo às diretrizes do prefeito, da prefeita que está na cadeira, mas as ações tomadas, né, por um secretário, elas refletem diretamente em todo o processo público que refletirá diretamente no cidadão. Então a carga de trabalho é extensa, é infinita, existe uma procuradoria que te dá um suporte técnico, que te dá pareceres, que cuida dos processos em andamento. Então o secretário ele tem uma função técnica e também tem uma função administrativa. Tá, só para o pessoal que está nos assistindo entender, os procuradores, na verdade, são concursados, né? E fazem parte da estrutura da prefeitura. O secretário é um cargo em comissão, que, assim como diretores, enfim, de uma certa forma, conduz a procuradoria e conduz os processos administrativos relacionados às questões jurídicas dentro da prefeitura, correto? Correto, exatamente. Lembrando que a procuradoria ela é um órgão que tende a ser autônomo, existe uma lei federal para isso, um tempo de implantação. Então eu trabalhei bastante na autonomia dos procuradores, porque os procuradores, como você disse, são cargos concursados, não tem viés de comissão. Existe o procurador-geral do município, este é comissionado, então ele fica como um porta-voz da procuradoria e do secretário nos interesses. Eu vou falar da minha experiência, eu sempre respeitei muito a questão técnica dos procuradores. Nós temos um corpo jurídico de procuradores muito bons na nossa cidade, que conhecem a cidade. Temos também os procuradores novos que vieram de outras cidades com conhecimento jurídico muito alto, até porque os concursos hoje são muito difíceis de passar. Sim. Então, na minha experiência, houve esse respeito, trabalhamos para que a procuradoria viesse de encontro com essa lei para que os procuradores tenham a sua autonomia. E deixa eu perguntar, só como curiosidade, e o volume de processos dentro da administração pública? Você avalia o quê? Que é além da conta, é muito, pouco? Eu diria que é além da conta. É além da conta, né? O município ele é o ente político, o ente público muito próximo da população. Então, costuma-se ter muitos processos que deveriam ser judicializados ao Estado ou até à federação, mas as pessoas judicializam ao município. Tá. E o município tem que responder. Então, a divisão dos processos são por procuradores. Os procuradores também têm uma carga muito alta em relação aos prazos. E o secretário é responsável por tudo isso junto com os procuradores. Correto, correto. Muito bom, a gente deu uma explanada aí para o pessoal entender mais ou menos como que funciona. Mas você também é rotariano, né? Sou rotariano também. Quanto tempo você está no Rotary? Como que é o trabalho lá no Rotary? Olha, é um trabalho lindo, o Rotary Club é uma paixão. Eu estou no Rotary desde rapaz. Nós tínhamos o Rotaract na cidade de Vinhedo. Bom, só explicar um pouquinho da estrutura do Rotary, né? O Rotary ele é um clube internacional de serviços, ele é apolítico, areligioso, inclusive os 2 mandamentos
de postura que nós temos, não discutimos política, religião ou temas polêmicos que possa causar atritos entre os Uma membros. desarmonia interna. Exato. Então nós temos com isso a família Rotária, que é dividido por faixas etárias. Então, de 0 a 12 anos é o Rota Kids, de 12 a 18 anos é o Interact, de 18 a 30 anos é o Rotaract, de 30 para cima é o Rotary. E por que essa divisão? Porque essas faixas etárias são trabalhadas a liderança, são trabalhadas as questões sociais de acordo com a complexidade. Né? O Rota Kids são atividades direcionadas para crianças, bem para crianças. O Interact é uma atividade que a gente trabalha com liderança, inclusive sou coordenador do Interact de Valinhos. Legal. Um abraço para os nossos interactianos. Que bacana. E trabalhamos muito a visão da faculdade, da importância da faculdade e como ser um líder de todas as faixas etárias. Depois dos 18 aos 30, é o pessoal que está na faculdade ou saindo, então trabalhamos a questão da empregabilidade, e tudo tem um viés social. E de 30 para cima são os projetos que aparecem bastante, não que os demais não apareçam, né? Mas são os projetos que têm cunhos regionais, cunhos municipais, cunhos até internacionais. Que bacana, muito bom. No final você acabou não dizendo quanto tempo você está lá no Rotary. Pois é, eu estou no Rotary, eu entrei no Rotary com 18 anos, eu estou com 39, então 21 anos. Bastante Lembrando tempo. que eu entrei no Rotaract, mas nosso registro é dessa época. Que legal, que legal. Muito bom. O Rotary tem várias atividades, igual de doação de sangue. Quais as outras que são realizadas ali, que atende a comunidade da nossa cidade? Nós temos a campanha de doação de sangue, que tem quase 50 anos. E ela é em parceria com a Unicamp, é isso? O Hemocentro da Unicamp, exatamente. Nós cedemos o espaço, cedemos as pessoas. O Hemocentro traz a parte técnica, que são os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, e a questão do transporte, que é uma questão muito interessante. Né? Até o período de coleta de sangue é das 8 a meio-dia. Aí as pessoas falam, mas poderia ser o dia todo. Mas aí a Unicamp não conseguiria levar o sangue de uma forma com qualidade. Né? Sim, e lembrando que assim, durante o período da manhã, quando é feito a doação, as bolsas de sangue todas ficam esperando, desde a primeira até a última do período, para serem levadas conjuntamente, né? Não fica saindo de pouquinho em pouquinho. Então, por isso que acaba sendo um período da manhã todo para coleta, para depois levar todas as bolsas. Aliás, pessoal, é importantíssimo, campanhas de doação de sangue. É um ato muito nobre, né, de humanidade, que ajuda pessoas que precisam, sejam em cirurgias ou até mesmo em algum tratamento específico. Então, quem puder, não dói, não arranca pedaço, não gera nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, né? A gente está ajudando alguém para poder dar continuidade na sua própria vida, né? Exato, inclusive até fazendo um gancho, existem direitos que o doador tem, né? Como o dia que ele faz a doação de sangue, ele é por lei dispensado do trabalho aquele dia, depois ele tem 2 dias como folga a negociar os dias com o seu empregador, tem a preferência nas filas também. Né? Sim, tem a carteirinha. Exato. Eu já fiz doação várias vezes, tinha minha carteirinha. Enfim, apesar de não usar os outros direitos, e nem da fila, porque a gente é novo ainda. Somos jovens, né? Somos jovens. Não precisa do artifício. Mas é muito, muito bacana, faz bem, é um ato aí de compaixão com o próximo, e eu acho que é interessante. Quem puder, participe das campanhas. Exato. Temos também os materiais de convalescência, que é o que a gente chama de banco de cadeiras de rodas, mas não são só cadeiras de rodas, temos andadores, temos muletas, temos cadeiras de banho, cadeiras higiênicas, e todo esse material ele é emprestado para a população, não tem uma data para retorno, então a população usa de forma gratuita, não existe taxa de nada, e quando não precisar mais usar, devolve esse material para a gente. Temos o projeto também dos livros, que é um projeto que traz cultura para a população, que são os livros doados, então a gente passa isso para a população. E temos vários projetos pontuais, né? Cada presidente que entra cumpre as diretrizes, e em Valinhos a gente faz os projetos de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, um local, não vamos citar nomes, né? Mas um local precisa de alimento. A gente faz uma arrecadação de alimentos, leva esse alimento. Legal.
Trabalhamos bastante também com crianças. O nosso Interact, principalmente, temos esse viés de ir em instituições que cuidam de crianças especiais, levando materiais didáticos, levando coisas que eles não têm tanto acesso, né? Certo. Deixa eu até pedir para você, deixa um endereço para quem precisar, principalmente ali das cadeiras, enfim, todo aquele tipo de equipamento que auxilia quem está precisando, né, seja por uma questão de locomoção debilitada ou alguma doença que impede a pessoa de se mover. Então, assim, se puder deixar o endereço do Rotary, como faz para que as pessoas procurem para ter acesso Perfeito. eventualmente, aí, por favor, deixa Tá bom. o pessoal. O nosso endereço é ali na Avenida, na Rua 12 de Outubro, pertinho do Caetano, só que nem sempre tem gente lá. Então pode mandar um e-mail para Kleber com cbernard @yahoo.com, repetindo kleberbernard@yahoo.com. Eu que recebo o e-mail, e também pode fazer contato através do Instagram, do Facebook. Eu acompanho tudo e sempre que é para ajudar uma causa justa, vai ser um prazer estender a mão. Muito bom, muito bom. Vamos lá, meu amigo. E a gente está praticamente chegando no fim de 2023. Estamos, hoje é praticamente o fim de novembro e a gente entra agora em dezembro, festas, né? A questão do Natal, o Ano Novo e o ano que vem, 2024 promete. É um ano eleitoral. Nós vamos novamente todos às urnas para poder fazer a escolha de um novo governo ou a manutenção do governo, enfim, vai depender da vontade popular. Você saiu candidato a deputado estadual ou federal? Federal. Federal na eleição de 2022. Exato. Como que foi essa experiência? Tonetti foi uma experiência extremamente positiva, né? Uma coisa é você trabalhar com um grupo, como trabalhei em campanhas de outros prefeitos, de vereadores. Outra coisa é você ser o candidato, né? Sim. Você sendo o candidato, você aprende sobre todas as áreas, você tem um contato com a população muito maior. Então, o que eu tiro disso, né, que foi uma experiência extremamente positiva por poder estar com a população, poder ouvir os anseios da população e ter uma ideia real do que nós precisamos para a nossa cidade. Porque mesmo que a minha candidatura foi a deputado, os meus eleitores foram principalmente de Valinhos. Certo. Trabalhamos algumas outras cidades, mas o nosso viés foi o trabalho em Valinhos. Então, foi um período de muita agenda, mas muita agenda mesmo. Então, pudemos ver a realidade que às vezes a gente não vê. Não vê, né? Estar em bairros, estar com pessoas, estar com famílias e ouvir e ver a necessidade do nosso povo valinhense, o que é necessário. Sim, e é importante até essa sua fala, porque toda vez que a gente está indo de encontro à população, ouvindo quais são as demandas, prestando atenção no que de fato está acontecendo com as pessoas dentro da cidade, é quando a gente entende efetivamente o que precisa de fato ser feito, né? Sentar numa cadeira de prefeito e achar que sabe tudo e que o caminho a ser desenhado, a ser percorrido é aquele que você tem na cabeça, se você não tem esse passo anterior de ouvir as pessoas, você vai, sem dúvida nenhuma, cometer erros. Porque nem sempre o que a pessoa que assume a prefeitura pensa que precisa ser feito é aquilo que efetivamente o munícipe quer. E a gente tem muita coisa acontecendo nesse sentido, por exemplo, plano diretor e a revisão, né, da lei de uso e ocupação do solo. Eu tenho acompanhado muito os movimentos sociais dentro da cidade, que estão pleiteando coisas que são justas, dignas e que pensam efetivamente no futuro da cidade com um desenvolvimento sustentável. Eles estão a todo instante tendo que fazer uma espécie de desagravo à forma como eles vêm sendo tratados
pela Câmara Municipal, não por toda a Câmara e nem por todos os vereadores. A gente tem que deixar claro, sem generalização, mas por alguns vereadores que acabam por não ouvi-los e implantar e incorporar dentro do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo essas posições que são dignas, que são corretas e que, até do ponto de vista do Ministério Público, foram entendidas como positivas para a cidade. Então a gente vê que essa desconexão entre o que as pessoas, os munícipes, efetivamente querem para a cidade e aquilo que a força política, né, ou seja, aqueles que têm cargos estabelecidos dentro da cidade, tem uma dissonância. É algo que você fica um tanto quanto assustado. Né? Como que eu vejo a todo instante uma postura de defesa dos interesses da cidade por parte de munícipes e, por outro lado, um vazio em atender essas demandas que foram apresentadas legítima e de forma muito sábia, muitas vezes, por parte das entidades. Né? Então, essa sua experiência enquanto candidato a deputado federal, ouvindo, conversando com as pessoas dentro da cidade, te dá uma experiência, vamos falar assim, diferente aí do que muitos que pleiteiam eventualmente cargos públicos, né, de legislativo, por exemplo. Eu acho que você passa a ser alguém que pode contribuir muito com o nosso município, com a nossa cidade, em face a essa sua experiência. Né? Pois isso tem sido uma trajetória, né, que a gente vem seguindo, até curricular, em relação ao público. E, de fato, essa experiência, como você disse, ela é assim, é o jeito que você pensa, o jeito que você vê. Né? E até quando você diz, Tonete, que você vem acompanhando, eu até gostaria de dizer que eu admiro muito a quantidade que você, Alexandre Tonete, conhece de Valinhos, da cidade de Valinhos. A gente pergunta algo para você de uma região, você sabe tudo, pontualmente. Pergunta planos, você tem planos para as regiões. E é natural, né, que a gente confia e acredita muito no que você diz, porque é fácil pegar o que você, Alexandre Tonete, fala e ir lá verificar, os dados são aqueles mesmos. Né? Uhum. Então, essa questão da vivência e da experiência traz um pouco disso, que é o conhecimento de cidade. Né? Até porque o representante de uma população, seja do poder executivo, seja do poder legislativo, ele tem que representar essa população, em termos dos seus interesses, em termos do que vai ser feito. E essa dissonância que você diz, ela é triste isso, né? Sim. Porque a gente vê que vários representantes da população do valiense não está representando o valiense, né? Uhum. Então, isso é muito triste e é muito sério. Sim, sim, porque é um sintoma de que a representação não está ocorrendo, afinal de contas. Se prefeito e vereadores são representantes do povo, quando o povo vem conversar e vem expor e vem apresentar alternativas, nada mais correto e justo ouvir e fazer a mediação, eventualmente, porque nem todo mundo está falando a mesma coisa, mas fazer a mediação entre partes e chegar a um consenso onde todos se sintam representados, eu entendo que esse é o papel do poder público. E não é tomar o lado A ou o lado B pura e simplesmente, porque dessa forma você não está ajudando a gente avançar enquanto município, né? Ter um desenvolvimento, um avanço civilizatório, no sentido de, olha, chegamos a um consenso. Consensos nunca vão deixar todo mundo 100% satisfeito, porque todos têm que ceder um pouco para poder chegar no consenso. Mas né? O interesse coletivo sendo atendido a partir desses consensos, as pessoas vão se sentir representadas e atendidas e as coisas passam a fluir de uma forma muito mais tranquila. E infelizmente a gente está aí com mais de uma década praticamente de discussão da revisão do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, e as coisas me parece que continuam ainda sendo tratadas como eram tratadas lá no início do debate.
né? Então, assim, não contribui em muita coisa para o município. Pelo contrário, né? É um retrocesso, né? É um É um retrocesso. retrocesso. Até na sua fala, né, Tonete, quando diz que algumas pessoas pensam de um jeito, outras de outra, e nós trazemos a palavra coletivo, é muito fácil saber se aquele representante da população está falando a língua da população. É só nós vermos nas pesquisas o quanto de rejeição tem aquele político. Sim. Se a rejeição é alta, significa que ele não representa aquela população. Uhum. E, assim, é muito nítido isso. Nós que temos acesso a pesquisas, a gente consegue ver muito bem um posicionamento de fulano, ciclano, beltrano, quando a gente mede, né, o que as pessoas estão achando da atuação enquanto figura pública dentro da cidade, você consegue ver aquela história do aumento da rejeição ou da diminuição da rejeição. O processo tem um cidadão dentro da cidade que estava sendo medido, né, todo mundo sendo medido aí em pesquisas, e a gente reparou de uma para outra que diminuiu a intenção das pessoas em votar nele. Então, assim, se dá muito em virtude do posicionamento que se tem frente à coletividade, à comunidade. Então, assim, é algo que as pessoas não entendem, né? Que ser representante do povo não é de um setorzinho pequenininho da população, E é não é, da é da maioria. maioria e é do seu eleitorado. Às vezes, o que você, como pessoa, pensa no seu mundo, na sua bolha, é diferente do que a maioria precisa. Então, Sim, consulte seu eleitorado, né? sim, E até essa questão do plano diretor, isso é um sintoma muito, muito sério, porque o plano diretor é o que conduz o futuro de uma cidade. perfeito. Né? E uma cidade, ela sobrevive da população, ela sobrevive das indústrias, ela sobrevive da área rural, de todos os setores. E se tem travamento para decidir onde que vai ser isso ou aquilo, as empresas procuram locais que já estão decididos. Sim. Tivemos perdas de grandes empresas na cidade que não foram reparadas, famílias que perderam seus empregos, e a gente percebe uma inércia, né, no poder público em relação a tudo isso. O que a gente, estudando o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, depois de ter participado de oficinas, de debates, enfim, o que a gente percebe é que há uma visão ainda de expansão urbana que não condiz com a necessidade do município. Nós temos questões de espaços dentro da cidade com muita pouca densidade, ou seja, poucas pessoas morando em grandes pedaços de cidade que já estão com a infraestrutura instalada, ou seja, já tem rede de água, rede de esgoto, pavimentação, enfim, tem toda uma estrutura que está sendo subutilizada. Mas não há esse tipo de discussão e de pensamento sendo apresentado dentro desse debate como um todo. A preocupação é abrir novas áreas, espaços que são rurais, para se permitir novas frentes de urbanização na cidade. E isso vem gerando um conflito muito grande, principalmente com os defensores da manutenção da área rural, que está abandonada pela prefeitura, que não recebe nenhum tipo de programa que consolide o pequeno agricultor, para que ele continue produzindo, ajude a fornecer tecnologia, equipamentos para arar a terra, enfim, que oriente e que possibilite a sua permanência e a ampliação até da sua própria renda. Então a gente vê essa falta de política que desestimula uma parte dos agricultores, dos pequenos agricultores, e isso vai gerando uma pressão cada vez maior para que as áreas deles sejam urbanizadas, porque ele não vê futuro de produção agrícola dentro da área dele. Enquanto que o papel, no meu entendimento, do município deveria ser gerar as políticas públicas para que ele se mantenha produzindo no campo, com qualidade de vida, com uma série de coisas que hoje são possíveis a partir da tecnologia, para que a gente mantenha o cinturão verde produtivo, que é muito importante. No nosso caso, nós temos Macuco, Reforma Agrária, Capivari, que são locais de
cultivo da fruticultura que o nosso município tem e que caracterizou por muito tempo e continua caracterizando nossa cidade como cidade do figo roxo, da goiaba de mesa, enfim. Esse tipo de ação aonde se nega uma política pública para manutenção no campo do agricultor, ela é permissiva. Ela é algo que, na verdade, ao invés de trazer soluções, elas trazem muito mais agravos, situações difíceis, né, para que o agricultor continue produzindo e a gente vai perdendo essa característica da cidade do figo roxo, da cidade da goiaba, enfim, aquilo que no passado foi algo que nos projetou para o país, até mesmo para o mundo. Pois é, pois é. E cada agricultor tem a sua família, tem a sua história, tem aquilo como meio de vida, e o não agricultor precisa muito disso, porque de onde que vem a comida, de onde que vem a carne, de onde que vem o que nós precisamos para a nossa sobrevivência, né? Então, é uma questão necessária, é uma questão de dignidade, é uma questão de história, nós olharmos para esse setor da cidade, que gera economia, que tem a sua importância extremamente grande, que é o setor que traz sobrevivência para nós, né? Sim, porque bem cuidado, o campo, bem orientado, nós vamos ter proteção de águas, que são fundamentais naquela região, nós vamos estar com alimentos de boa qualidade, porque a gente pode ter uma série de produções até mesmo orgânicas, mas você precisa de orientação. O município precisa ter um papel muito mais ativo, coisa que ele não tem hoje. Há uma carência de programas e projetos que consigam efetivamente atender às necessidades do produtor, do pequeno produtor rural de Valinhos. Vou dar um exemplo. Não tem como o agricultor que acorda 4 horas da manhã para ir para a roça, para lidar com aquilo, e vai 4 horas parar com sua atividade, tomar seu banho, jantar e dormir. Aonde que ele vai conseguir procurar informações? Ele está lidando com a terra, ele está trabalhando com ela, ele não tem tempo. Então, assim, caberia ao poder público fazer o papel dele. Esse papel de procurar a informação e levar, olha, nós temos essa alternativa, a cultura que vai se sobressair nos próximos 2, 3 anos é de determinado tipo de fruta ou legume, enfim, para a gente ter sempre uma organização no campo, no sentido de direcionar a produção, né, aquilo que é constante, mas muita coisa que pode ser produzida de pequeno espaço de tempo, hortaliças, por exemplo. Essas hortaliças, elas em 45 dias, muitas são produzidas. Se a gente organizar o campo, por exemplo, elas podem ser compradas pelo próprio município para ser fornecida na merenda escolar. Né? Falar, mas é difícil, a gente tem uma forma de gestão por parte de quem está na administração que fala que tudo é difícil, que não sei o quê. Fizemos o chamamento e ninguém veio. Mas você não ajudou a se preparar para poder vir para o chamamento. Você construiu um chamamento para que não desse certo, para depois pudesse fazer o discurso de que não deu certo. O trabalho é muito maior do que simplesmente escrever um chamamento. Você tem que iniciar um processo junto à comunidade, né, de pequenos produtores rurais da cidade, para que a coisa possa se estruturar para depois você chegar no chamamento. Pois é, até assim, o que é um chamamento público, né? Onde que vem um chamamento público? Onde que consulta o diário oficial do município, né? Pois é. Se até as pessoas da cidade, que muitas vezes estão trabalhando de frente ao computador, com a internet ali, não sabe o que é isso, como muito bem colocado, imagina aquele trabalhador, aquela trabalhadora que acorda às 4 horas da manhã, tem a sua carga de trabalho, que é uma carga de trabalho sem a tecnologia, sem o computador, como vai saber que existe isso, né? E também nem é obrigação, porque
é o que a gente está falando. É algo muito técnico do ponto de vista da gestão pública, da administração pública, próprio da administração, e que quem está lidando com a produção rural não tem a mínima obrigação de saber isso. Cabe ao município fazer o movimento para que leve a informação até o agricultor para que ele entenda e se interesse ou não em participar desse processo. É óbvio que quando você tem um respaldo por parte do município, né, uma secretaria que funciona efetivamente de agricultura, que faz com que a coisa funcione e aconteça, você acaba tendo uma parceria com o produtor rural, né, com um pequeno, médio produtor rural da cidade, e isso faz com que todo mundo ganhe. O produtor, por estar produzindo, o município, por estar ofertando eventualmente em sua merenda escolar um produto local, de melhor qualidade, exato. E até mesmo na festa do figo, que a gente acaba tendo mais organização, uma safra melhor, e lembrando que a festa do figo, ela é exatamente para que o produtor possa fazer, né, a venda direta do que ele produz. Né? E historicamente ela se constituiu dessa forma. Né? Pois é. E aí, muitas vezes a gente se depara com uma festa com produtores de outras cidades que são bem-vindos, mas porque estão ali, né? Porque muitas vezes não teve o incentivo, não teve uma ajuda do nosso município em relação aos nossos produtores. Sim, e é uma coisa até que alguns produtores estão falando comigo. Mas, Tonete, não dá para a gente ficar pagando o espaço para fazer a exposição. O preço é muito alto e a gente acaba tendo que aumentar o preço do nosso produto, poder ofertar, e isso diminui o volume de vendas e tal. Eu falei, eu concordo. O produtor rural tem que estar cadastrado na prefeitura, tem que ter, obviamente, uma distribuição de espaços condizentes para cada tipo de agricultor, para que ele possa expor e vender a sua produção, mas precisa cobrar. Eu acho que o município tem que entender que tem que ajudar, tem que fomentar essa questão do agricultor, e a festa do figo, que é algo para fazer isso historicamente dentro da nossa cidade, passou a cobrar para que o produtor exponha, para poder fazer a venda. Isso aí vira um negócio para a prefeitura, ao invés de ela ser a fomentadora, ela é a captadora de recursos. Não dá para entender, né? É uma inversão de papéis. É uma inversão de papéis. Então, assim, isso tem que ser corrigido rapidamente, né, para a gente poder potencializar e fazer a festa da família valiense. Não tenho nada contra ter alguns dias de grandes shows que também atendam a juventude, atendam as pessoas que estão carentes, né? A cidade é muito carente de atividades e fica pontualmente ali tendo a festa do figo. Essa administração tentou inventar uma festa junina, que no final das contas competiu com as entidades, com as festas das igrejas da cidade, porque a gente sabe que o período de festa junina e julina, as comunidades, principalmente as católicas dentro do município, fazem uma série de atividades para também gerar receita, para poder desenvolver suas atividades, enfim, tudo isso. Quando o município inventa uma festa para competir com eles, está jogando contra. Pois é, inclusive esse projeto, qual foi a característica cultural? Qual foi a característica de julino ou junino, né? 0, -1, né? Na verdade, a ideia foi trazer grandes shows e atrair pessoas. É importante, não nego a importância da gente trazer... Vamos fazer outro período. Exato. Por que a gente não trabalha, por exemplo, não no período da festa julina, mas por que a gente não tem festivais de primavera, festivais de outono, de inverno? Isso seria muito fácil da gente estar produzindo e trabalhando esses festivais, que a gente vai conseguir trazer um ou outro artista de renome nacional, mas o restante na região e do próprio município se apresentando. Aí a gente começa a fazer uma movimentação dentro da cidade. Eu sei que no primeiro, no segundo, as coisas vão andar num ritmo um pouco menor, porque todo mundo fica um tanto quanto ressabiado.
Principalmente quando a administração está mal, as pessoas falam, não quero nem ir nisso daí. E isso é um problema. A falta de credibilidade de uma administração pública faz com que bons projetos tenham Não andem. péssimos resultados. Pois é. Eu sinto que isso vem acontecendo, infelizmente, na nossa cidade. A gente tem que mudar isso, tem que ter uma nova forma de conduzir as coisas e trazer credibilidade novamente ao poder público para que as atividades sejam participadas pelas pessoas, né? Fomentadas, que sejam de sucesso, que sejam apreciadas pela Se o população. município propõe fazer uma atividade, as pessoas falam, nossa, pô, tá legal, eu vou lá, vou ver o que está acontecendo, a proposta é bacana. A gente sabe que são nichos, não é todo mundo que vai, mas assim, eu vejo uma atividade que é realizada praticamente todo final de semana na Praça Washington Luiz, que fica sempre com o mesmo gato pingado. Pouquíssimas pessoas acabam passando por lá. E muitas nem sabem, né, que tem. Porque também não há um compromisso sério e efetivo da administração para que aquilo dê certo. Porque não há a comunicação, não há a propaganda, não há o envolvimento. Um plano logístico, né? Sentar com uma empresa de transporte e falar, viu, o ônibus para esse dia vai ser liberado, né? Eventualmente é uma das propostas, é uma ideia. Na verdade, dá para a gente imaginar várias outras coisas diferentes do que vem acontecendo. O problema é que quem não está fazendo de coração mesmo e empenhando todos os esforços. Eu não estou falando de servidor público, de carreira, não. E até, eventualmente, alguns comissionados, não estou falando disso. Estou falando que está faltando ser algo de governo, que se torne depois algo, vamos dizer assim, de Estado, que foi tão bom que foi para o calendário da cidade e aquilo permaneceu. Repetir. E isso é bom. Perpetuar. Exato. Se acontecesse isso, a cidade tinha ganho algo a mais. Algo que você fala, nossa, vale a pena a gente manter no calendário, porque isso vai ser cada vez maior e melhor. Se você pegar, por exemplo, Campos do Jordão como um exemplo, as coisas aconteceram e vieram se repetindo e foi se aprimorando para chegar no que é hoje lá, quando você vai, por exemplo, num festival de inverno. Pois é. Muito investimento foi feito na cidade para que isso fosse realmente estruturado. Nós não vemos esse mesmo movimento acontecer na cidade de Valinhos. Tudo é feito da forma como é feito, sem nenhuma intenção, nenhum planejamento para que se torne algo de referência dentro da cidade. Com isso perde a população, perde artistas que poderiam se apresentar e ter isso no calendário da cidade, perde o pequeno comerciante local que pode estar fazendo parte desses espaços e vendendo mais produtos. Às vezes ele se desloca lá e acaba tendo uma receita pequena que faz ele pensar se vale a pena ir no próximo e assim por diante. Então a gente precisa ter uma seriedade e um compromisso efetivo para com as atividades que são realizadas enquanto poder público, né? Pois é. A gestão, por isso chama gestão, ela tem que ser gerida, né? Não é fazer o que pensa-se naquele momento. Tem que ter um plano, né? Até falando em plano, no atual governo, se pegarmos o plano de governo que foi registrado na Justiça Eleitoral e ver o que foi atingido ou não, a gente percebe o quanto não foi atingido. Uhum. O quanto passou-se uma proposta, ganhou-se votos das pessoas através daquela proposta e as coisas não estão sendo alcançadas, né? Isso é um sintoma de que o que estava no papel, na verdade, era só para cumprir tabela, né? E isso é um problema. Para ficar no papel, Para né? ficar no papel. E aí é uma coisa que a gente vê, né? A invenção de alguns programas de última hora com viés eleitoreiro que estão acontecendo na nossa cidade. Assim, Valinhos em ação, que já tem um monte de meme, né? Valinhos em eleição, Valinhos sem ação, assim, a gente já viu de tudo, que as pessoas mesmo começam a duvidar, aquilo que eu disse, duvidam da qualidade daquela ação, e quando vai olhar de perto, de fato não tem nada acontecendo. Uma maquiagem, né? Pura e simples, fazer uma manutenção
pontual em lugares que na verdade deveriam ter manutenções constantes. E muitas delas até assim, cortar árvore em APP, né? Fazer poda de galho em APP. Em tese isso é crime, porque Ambiental, né? é crime ambiental. Então assim, você vê que são ideias que são desconectadas da realidade. Fazer horta comunitária no lugar onde foi destruído o centro comunitário e não foi reconstruído. E com todo respeito, qualquer emenda parlamentar de 250 mil reais buscada faria um centro comunitário novo aí de 100, 120 metros quadrados que atenderia aquela comunidade com muito mais vantagem. Porque uma festinha de aniversário, as pessoas que moram lá na região poderiam estar fazendo reuniões do bairro, enfim, atividades de saúde, atividades esportivas, o pessoal da capoeira, que sempre tem um monte de projeto social esparramado pela cidade, poderia estar usando esse espaço para poder dar aula para as crianças, enfim. Quando você vê a troca de um centro comunitário por uma horta comunitária, é o fim. É triste. É triste. É triste. É triste. É o fim. E até em relação a esses projetos, né? Considerando aí que nós já estamos num período pré-eleitoral, as eleições são em outubro do ano que vem, e as coisas começaram a acontecer só agora. E tudo truculenta, tudo errado, né? A gente vê ponto de ônibus colocado do outro lado da rua, que o ônibus passa só para ir, não passa para voltar, e mais assim uma série de coisas. Mas acima de tudo isso, o que é plausível é que a população hoje tem muito mais informação do que antigamente. Sim. Então é visível que esse projeto específico e outros que devem vir são extremamente eleitoreiros e sem qualidade. Eu estou tentando descobrir qual era o asfalto que a gente andava na cidade, porque o programa da prefeitura hoje é asfalto de verdade. Então, nós andávamos aonde? Que tipo? É um asfalto fake? Aonde que a gente andava? Pois é. Até no nome tem um equívoco do que está sendo apresentado, né? Fala assim, asfalto novo. Legal, aí quando fizer o recapeamento vai ser um asfalto novo. Mas falar que o asfalto que foi posto na cidade, que até hoje está lá, de mentira, não é assim, é um desrespeito. É um desrespeito com as outras gestões, com os trabalhadores da outra gestão e com o próprio valiense, né? Sim, sim, porque que pagou por aquilo, seja como melhoria, seja nos seus impostos, né? Mas é aquela coisa, estar ou não estar preparado para algo. Sim. Né? Estar ou não estar preparado para algo. Uma coisa é, como falamos, estar no papel, ter um plano excepcional, um plano muito bonito, a gente fala, poxa, essa gestão vai ser fera. E aí nada acontece, né? Nada acontece, quando acontece ou é de forma errada, ou é de forma desrespeitosa, ou de forma de valores extremamente altos, como o Ministério Público tem apurado, né? E nesse caso específico você tem acompanhado isso, né? Aconteceram algumas denúncias ou ações por parte do Ministério Público. Você consegue explicar um pouco para o pessoal o que aconteceu? Sim, sim. Aconteceram várias compras que, quando o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o Ministério Público tem essa função de fiscalizar a lei, foi fazer comparativos entre preços, e nós não estamos falando preço de mercado, até porque o mercado de licitação é um mercado próprio. Sim. Mas foi fazer pesquisas dentro desse mercado de licitação, os preços estavam exacerbadíssimos, né? Isso está nos autos, todos os processos são públicos. Ou seja, estavam maiores do que a média de outros lugares. Extremamente maiores, a ponto de fundamentar a ação de um promotor e ser aceita por um juiz. Porque como funciona? Quando o profissional, seja ele o advogado na sua área ou o promotor na sua área, vai ingressar com uma ação no juízo, existem as provas, e essas provas têm que ser robustas. O juiz faz uma apreciação, faz um saneamento do processo, né? Então nós temos a visão de um órgão muito sério, que é o Ministério Público, e temos a visão também da magistratura, que é composto pelos juízes em relação a isso. Então, existem vários processos em andamento, a justiça tem o seu tempo de maturação dos processos, Sim. mas as provas são robustas. As provas são provadas por A mais B que os preços praticados são extremamente altos. Tá. Mas assim, fora de média até de outros municípios que compraram
produtos ou adquiriram produtos iguais ou muito semelhantes. Entendi. É o tal do superfaturamento. Exatamente, o tal do superfaturamento. É que é uma pena, né? Porque assim, é dinheiro que está sendo mal utilizado. Como a gente disse, todo mundo paga o imposto, a gente tem ali a esperança de que venham serviços públicos de qualidade, e aí às vezes a gente acaba não recebendo na quantidade necessária, com a qualidade necessária, porque acontece esse tipo de situação dos preços estarem acima do que seria o preço médio estabelecido dentro de outras prefeituras, né? Pois é. E a questão é muito simples, né? Se você paga muito caro de algo, alguém está recebendo muito. E quando você paga muito caro de algo, você deixa de comprar outro algo, porque os recursos financeiros são finitos, eles Sim. têm término, Sim, né? Eles não exatamente. são infinitos. Né? Então isso também é uma questão de gestão, né? Uhum. E é algo triste, né? É algo triste porque a cidade precisa de tanta coisa, é uma cidade bonita, uma cidade, assim, nós que nascemos em Valinhos, vivemos a nossa vida toda lá, sabemos o quanto ela já foi melhor do que ela está no momento. E já passamos por vários momentos de falta de recurso público na cidade, mas ainda assim se manteve a qualidade, se manteve a perseverança, porque o dinheiro estava sendo utilizado com esmero, né? Assim, tem pouco, vamos usar direito para poder fazer as coisas acontecerem. E nesse momento, é até estranho dizer, porque depois da pandemia, muita coisa deixou de ser feita e um dinheiro ficou acumulado em caixa, né? Pois é. A atual administração entrou com 97 milhões de reais em caixa. 97 milhões para a cidade de Valinhos é bastante dinheiro. A gente está falando em algo que daria para, desde o início, por exemplo, ter a recuperação da pavimentação. Pois é. Não precisaria esperar agora, porque eu fiquei sabendo que 46 milhões do que está sendo previsto para recapeamento da cidade é do orçamento municipal. E se a prefeita entrou, tinha 97 milhões em caixa, esperou 3 anos praticamente para poder usar 46 milhões. Usa isso desde o início. Vem recapeando a cidade, pedaço por pedaço, desde o início. Por que deixar o asfalto todo chegar na situação trágica que ele está, para depois fazer um recapeamento às vésperas da eleição? Pois é, para ter uma atitude eleitoreira, para falar que está salvando a pátria, mas é o que nós falamos, né? A população sofreu esse tempo, a população Sim. teve seu carro quebrado, a população teve poeira, a população teve solavancos, e a população entende, né? Porque agora, né? E olha, porque agora eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, corintiano, foi assistir o jogo do Corinthians, acho que foi Corinthians e Bahia. E assim, foi trágico, né? Corinthians e Bahia para nós foi absolutamente catastrófico. E ele me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte: olha, essa noite foi terrível, né? O nosso timão foi goleado, eu fui assistir, foi goleado em casa, e para piorar, eu dentro da cidade passei por um mega buraco, estourei os 2 pneus do meu carro e amassei a roda, as 2 rodas. Eu falei, isso daí foi o combo completo da desgraça, né? Pois é, O time perde e 2 rodas do carro, 2 pneus estourados e 2 rodas amassadas. Falei assim, como que a gente pode ter uma situação dessa acontecendo? E não foi só ele, não. Muita gente já passou por essa situação de ter pneu furado, roda amassada, amortecedor quebrado, pelos buracos que a gente tem na cidade. Pois é, e até acidentes, né? Quando você tenta desviar, que é o seu subconsciente, né? Você reflexo que você abarrou outro carro, você dá de frente com outro, né? Assim, eu espero que melhore alguma coisa, né? Que as coisas são lançadas, mas depois você não vê acontecer. Pois é. Para melhorar, a receita é fácil, né? É trocar, né? Se a oportunidade que foi dada não valeu, não soube fazer o que tinha que ser feito, não fez o que se comprometeu a fazer, é como uma empresa. Se nós estamos numa empresa, a gente não
cumpre com o que nos é esperado, somos substituídos. Isso. E o ano que vem, que já está aí, temos essa oportunidade. Eu gosto de fazer o paralelo com o meu Corinthians. A administração, a diretoria não apresentou resultados, teve nova eleição, a oposição venceu. Espero que a oposição realmente faça o Corinthians novamente conquistar títulos, porque tá difícil ver os outros ganharem e a gente não. E eu que sou palmeirense, imagina a minha tristeza. Não, tristeza sua. Vocês vão ser campeão brasileiro de novo. Estou falando, pessoal, o Palmeiras vai de novo ganhar. Enfim, mas aí é um exemplo de uma boa gestão estabelecida desde que a presidente assumiu. Estamos melhorando. Vocês vêm num processo muito bom de crescimento. E a gente, pelo contrário, está patinando, o time não ganha nada, fica enrolado. Você vê a rodada, eu espero a página 2 da tabela para ver onde eu estou. Ainda estou no meio da página 2 da tabela. Está parecendo Valinhos, caindo pelas tabelas. Pois é. A gente precisa recuperar a cidade. E aí o exemplo é esse. E nesse paralelo, né, no time a gente pode torcer. E na política da nossa cidade nós podemos fazer. E é para isso que nós estamos firmes e fortes e com esperança. É isso. Esperança de um novo governo, de uma Câmara renovada e que os anseios populares sejam atendidos. É um reencontro. Eu digo que a gente precisa ter um reencontro da cidade como um todo, né? Da população, dos políticos, e fazer uma revitalização da nossa cidade. Se a gente conseguir que isso aconteça de fato, nós teremos aí um início feliz de um novo tempo. Pois é, um novo amanhecer. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Nosso tempo está acabando. Agradeço a sua participação. E a gente se conversa por aí e vamos trocando várias ideias. É isso aí, Tonete. Firmes e fortes, e vamos fazer Valinhos voltar a ser Valinhos e ser um Valinhos digno para nossos valienses. Isso aí, muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço a todos. Esse foi Cleber Bernardes, nosso amigo advogado, 38 anos, uma pessoa fantástica que está aí trabalhando para o futuro da nossa cidade. Um grande abraço e até o próximo programa.